Muito bom dia, irmãos, amigos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais essa pregação online da Igreja de Cristo no ABCD. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre a vida de Paulo, sobre a carta de Paulo enviada à igreja de Filipos. Então, queria convidá-los a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses. O tema da nossa pregação é Foco no Evangelho. Mas antes de começarmos, vamos estar orando. Senhor Deus Pai Eterno, oro, Pai, que o Senhor possa nos conduzir nesse tempo aqui, nesse momento, Pai, que o Senhor possa usar minha vida para que eu possa ministrar a Sua Palavra com excelência, com entendimento, Pai, que o Seu Espírito Santo possa nos guiar aqui nesse tempo, Pai, que possamos aprender mais sobre o Senhor, sobre Jesus Cristo, Pai, por meio da Tua Palavra, Pai. Fica conosco aqui esse tempo, eu te oro em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, só um pouco para contextualizar aqui um pouco de história. Paulo ele escreveu essa carta num momento um dos momentos bem conturbados aí da vida dele. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Filipos em um dos momentos que ele foi viajar, que ele passou por essa região, né, de Filipos. Filipos era uma colônia romana. E aí uma dessas passagens ele acabou sendo preso, e aí ele fez essa carta para os filipenses, né, agradecendo por todo o apoio que os irmãos lá dessa igreja o fizeram, né? Então vamos ler a partir do versículo 12. Filipenses 1:12, apesar de eu gostaria de estar lendo com vocês todo o capítulo, mas devido ao nosso tempo não vai ser possível, então vamos nos ater apenas ao versículo 12, nós vamos ler até o versículo 30, então eu queria pedir para que todos pudessem acompanhar essa leitura aí, para que possa ficar claro o entendimento. Amém? Então vamos lá, a partir do versículo 12 a Bíblia fala assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor.
Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerça sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amém, irmãos? Esse trecho é bem comprido, é bem longo, então só nessa passagem aqui a gente consegue, eu estava pensando que a gente consegue tirar bastante proveito, extrair bastante coisas, dá para fazer outras, não sei quantas outras pregações, mas eu queria me ater a alguns pontos, destacar alguns pontos aí que eu achei bem interessante. Eu queria trazer alguns pontos que nós consigamos aplicar nas nossas vidas hoje. Eu gosto sempre de trazer algo atual, né, que está acontecendo com a gente, e por meio da Bíblia poder tirar algo que possamos aplicar aqui, amém? Então, o primeiro ponto da nossa pregação é motivação e foco no Senhor. Irmãos, ainda falando sobre a pandemia, ainda falando sobre o coronavírus, sei que acho que muitos já estão meio não aguenta mais ouvir isso, como eu, mas ainda é um tema que, queira ou não queira, né, ainda está atual, né? Creio que ainda vai continuar por um bom tempo aí falando, né, sobre esse tema, né? E na verdade o foco hoje tudo que nos permeia, tudo que está em nosso redor, o foco está sempre relacionado a essa pandemia, né, ao coronavírus. Então, e aí as pessoas, falando com algumas pessoas, né, algumas pessoas têm ficado assim deprimidas, chateadas, angustiadas, né, por conta disso, ou aquilo que eu comentei na pregação passada, né? Mas irmãos, a gente precisa entender e compreender onde está o nosso foco hoje, né? Está nessa pandemia, onde deve estar o nosso foco hoje. Então, falando um pouco sobre a vida de Paulo, Paulo também estava passando um momento bem difícil. Ele tinha sido preso, né, injustamente, e mesmo assim ele não deixou de anunciar Jesus Cristo, né? Então, falando sobre o nosso primeiro ponto, nossa pregação é motivação e foco do Senhor. Então, irmãos, por meio da vida de Paulo, aqui como fala no versículo 12, fala que no versículo 3, mas como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Então, irmãos, mesmo Paulo estando preso numa situação bem difícil, ainda mais sendo preso injustamente, ele não deixou o foco dele mudar, né? Ele podia naquele momento falar: poxa, eu estou preso aqui, eu não consigo mais anunciar sobre Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ele fala aqui que ele, por causa da prisão, ele continua anunciando a palavra de Deus, mesmo em meio àquela situação. E
Então, assim, alguns momentos a gente quer jogar a toalha, a gente quer desistir, a gente quer dar um passo para trás, por conta de todas essas coisas, mas precisamos manter o nosso foco em Jesus Cristo, precisamos manter o foco no ministério, na nossa fé com Deus, mesmo que essa situação seja desagradável, mesmo que a situação seja, mesmo em meio a tanta dificuldade e circunstâncias, Paulo ele fala que o importante era saber que Cristo estava sendo anunciado, né? que pela vida dele, o nome de Cristo ele estava sendo engrandecido. Então, irmãos, pensando nessas coisas, como anda o nosso foco? Onde está o nosso foco, o nosso pensamento? Hoje está nas coisas aqui da terra, nas coisas terrenas, está nessa pandemia, ou o nosso foco está nas coisas espirituais, nas coisas no Evangelho, na palavra, no ministério de Jesus, né? Então, irmãos, precisamos pensar a respeito disso e refletir aonde nós temos colocado a nossa visão, onde nós temos colocado a nossa energia, o nosso foco, né? E já queria para o segundo ponto que nossa pregação, que é determinação e destemor. E aí eu queria ler novamente a partir do versículo 18, parte B, fala assim: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que me aconteceu. Não, irmãos, desculpa, versículo 14, vamos falar um pouco sobre versículo 14, desculpa. Versículo 14 fala assim: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, irmãos, talvez aqui para alguns, ele fala aqui ele fala aqui que a maioria tem anunciado a palavra com maior determinação e destemor. Talvez esse momento aqui, que semelhantemente estamos numa prisão também, claro que uma prisão totalmente diferente, né? Estamos, a maior parte de nós estamos confinados em casa, temos que trabalhar de casa, fazer várias coisas de casa, né? Às vezes não podemos sair para visitar algum amigo, irmão, familiares, então também estamos, de certa forma, aprisionados, né? Só que aqui Paulo fala, né, que mesmo com a prisão dele, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo não deixou de ser anunciado. Muito pelo contrário, os irmãos continuaram a pregar a palavra de Deus com maior determinação e destemor. Ou seja, aconteça o que acontecer, nós vamos continuar falando de Deus para as pessoas, vamos continuar falando sobre Jesus Cristo, e isso com maior determinação ainda. Poxa, não quer dizer, se a gente já fazia isso já em tempos normais, então mais agora, né, fazer isso com mais determinação, possamos nos debruçar, não usar como desculpa esse tempo, falar, poxa, agora não dá, né, não consigo estar com fulano, não consigo estar com Beltrano, então não consigo estar no culto, então vou ficar aqui na minha casa, vou ficar aqui tranquilo, de boa. Muito pelo contrário, a gente precisa continuar falando de Deus para as pessoas, né? Então precisamos pregar com a palavra de Deus com determinação e destemor, né? Então vamos lá agora no versículo 18, a parte B, que fala assim: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. E aí, se vocês forem aqui no rodapé, F, né? Libertação quer dizer salvação, né? Então, Paulo fala, poxa, mesmo que aconteceu com ele, resultará na salvação da vida dele, né? Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo,
aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, irmãos, aqui Paulo está dizendo que com toda a determinação de sempre, também agora com Cristo será engrandecido o meu corpo. Então, ele fala, poxa, mesmo que eu perca a minha vida, Cristo será anunciado com toda a determinação. Então, precisamos pegar isso como exemplo e aplicar nas nossas vidas, né? Poxa, colocar Cristo, mesmo que nós venha perder nossa vida, seja por esse vírus, seja por qualquer outra coisa, que não deixamos de perder o foco em Deus, de perder o foco nas coisas espirituais. E ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 22 fala, caso continue no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e a alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então aqui Paulo está dizendo, irmãos, que ele fala também que ele está sendo pressionado, né? Poxa, para ele melhor era partir, estar com Cristo, que as coisas já se resolveriam ali, estaria tudo tranquilo. Mas ele fala que, convencido disso, sabendo que ele precisa ainda terminar, sabendo ainda que ele precisava avançar o reino de Deus, ele falou, poxa, eu preciso continuar aqui e avançar o reino de Deus. Então, irmãos, como eu disse, há momentos em nossas vidas nós queremos desistir, nós nos sentimos cansados, sentimos desanimados, mas precisamos entender qual é o nosso papel como cristão hoje na sociedade, né? O que precisamos fazer pelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, para que as pessoas possam continuar, de alguma maneira, seja qual forma for, que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, né? Então, precisamos, e aí ele fala, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Então, ele estava convencido que ele precisava ficar e continuar com todos para o progresso e a alegria na fé. Poxa, na fé em quem? Na fé em Jesus Cristo, né? Então, precisamos ter esse pensamento das nossas vidas. Amém? Irmão, já seguindo aí para a conclusão, a partir do versículo 27, queria ler novamente, fala assim, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora houve que ainda enfrentam. Então, irmãos,
mais uma vez aqui, não importa o que aconteça, possamos exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, como fala aqui no versículo 27. E aí Paulo fala, poxa, fiquei eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito. Então Paulo, mesmo estando preso, ele faz um apelo para a igreja lá de Filipos, que não importa o que aconteça, ou seja, podia continuar ficando preso, ou que ele ainda fosse morto. Ele fala que para os irmãos continuar exercendo a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, né? Para que quando ele os vê, eles possa, para que ele fique sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então precisamos, irmãos, estar unidos, lutando, unânimes pela nossa fé em Jesus, sem de forma alguma se intimidar por aquilo que se opõe a vocês. Então, hoje, graças a Deus, nós não temos, aqui no Brasil, nós não temos nada que nos opõe de falar de Deus, de estar junto, apesar que de algumas restrições, a gente não poder ainda estar fazendo nossos cultos presencialmente, mas ainda podemos falar abertamente sobre Jesus Cristo para todos, né? Não há nada assim, que nos opõe, ou seja, governos, pessoas que nos opõem de continuar pregando sobre Jesus Cristo. Então, assim, de forma alguma se intimidar por aquele que se opõe a vocês. E aí no versículo 29 fala: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, irmãos, aqui é muito especial a gente entender isso, né? Que para nós, né? Quando eu falo a nós, eu estou falando a nós todos mesmo, né? Que foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora houve que ainda enfrentam. Então, irmãos, possamos continuar enfrentando esse combate, né, esse momento, unânimes, firmes, lutando para que a fé em Jesus, para que a palavra de Deus seja anunciada, independente de qualquer coisa, né? Porque foi nos dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. De certa forma, a gente acaba sofrendo, né, por Jesus Cristo. Eu gostaria de que todos estivessem aqui comigo, juntos, a gente pudesse estar cultuando a Deus presencialmente, mas infelizmente o momento não nos proporciona isso. Mas Paulo, mesmo passando por todas essas situações, né, ele continua focado em Jesus Cristo, no Evangelho, continua anunciando a palavra de Deus. Então, irmãos, possamos com a mesma determinação e destemor continuar falando de Deus para as pessoas, a também nos aproximar de Deus ainda muito mais, para que nós consigamos, para que nós possamos permanecer firmes. Amém? E para concluir, irmãos, e aí eu queria ler Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses 1, versículo 9. Fala assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, irmãos, amigos, e para todos que estão
estão vendo essa pregação. Essa é a minha oração e meu desejo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para que possamos discernir o que é melhor, a fim de ser puros e irrepreensíveis, como fala aqui a palavra de Deus, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos e amigos, não há como a gente dar fruto se não tivermos unidos a Cristo, não há como nós permanecer e discernir o que é melhor em termos espirituais, né? Sem estarmos ligados a Jesus Cristo, sem que nós não estejamos focados na palavra de Deus, no seu Evangelho, ou seja, em Jesus Cristo, para que possamos dar frutos, e aqui fala cheios de frutos, né? Cheios de fruto da justiça, né? E quando eu falo dessa justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus, somente conseguiremos dar esse fruto por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, esse apelo que eu gostaria isso eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje, e aproveito para fazer um convite, um apelo para vocês ainda que não conhecem a Deus mais profundamente, que vocês possam vir a conhecer, a se relacionar com Deus, para que a gente possa mudar de foco um pouco, colocar o foco nas coisas espirituais. Então, provavelmente você está vendo essa pregação que alguém enviou para você, então procure essa pessoa que te enviou essa pregação, para você ainda que não é cristão, e fala, poxa, como é que eu faço para estudar a Bíblia, como é que eu faço para conhecer mais sobre Jesus Cristo, me conhecer mais o que é esse frutos, né, da justiça, né, esses frutos espirituais que vêm por meio de Jesus Cristo. Então Paulo, ele era um servo, ele é um apóstolo e servo dedicado, focado no ministério de Jesus, né? Então, isso eu queria ter compartilhado com vocês hoje, que possamos pegar o exemplo de Paulo e aplicar nas nossas vidas hoje, né? Mesmo em meio a tantas dificuldades, em Atos 16, né? Fala que tinha acabado de batizar uma mulher lá em Filipos. Depois disso ele foi preso, foi açoitado, né, injustamente, e mesmo assim ele não deixou de falar, de anunciar sobre Jesus Cristo. Então, possamos continuar mantendo o nosso foco, para quem já é cristão, continuar mantendo o nosso foco em Jesus Cristo, e para quem ainda não é, que essa situação de pandemia não seja desculpa para a gente não buscar a Deus mais profundamente, amém? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que tenham contribuído aí para o crescimento, para o encorajamento espiritual de todos, amém? Tenha um excelente dia, muito obrigado. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho
chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou meu. Chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Amém, irmãos? Esse é o momento da ceia do Senhor e a gente vai estar compartilhando com vocês uma palavra. A Lu vai estar lendo agora. Amém. Fica lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Que palavra incrível, né?
aqui no versículo 21, aqui fala assim: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Que maravilhoso, hein? Deus, ele nos reconciliou por meio do corpo físico de Cristo. E aqui fala que mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, por meio do corpo de Cristo, Deus vai nos apresentar perante ele mesmo, inculpáveis e livres de qualquer acusação dos nossos pecados, qualquer acusação que o diabo queira fazer sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados, ele não vai ter mais esse poder, essa autoridade, porque Cristo, ele já nos reconciliou com Deus por meio do seu corpo físico, e ele e nós vamos poder nos apresentar diante de Deus inculpáveis, livres de qualquer acusação, santos, né? Que especial. Então, esse é o momento agora onde vamos estar comendo do pão, que representa o corpo de Cristo, esse corpo que nos reconciliou, que vai nos apresentar diante de Deus santos e inculpáveis, e livres de qualquer acusação. Amém. Pode passar. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Amém. Amém. Vou fazer uma oração. Querido Deus eterno, soberano, amado, glorioso, muito obrigado, Pai, por teu amor por nossas vidas, Senhor. Obrigado por tua palavra que nos dá esse conhecimento do seu amor, Senhor, que por meio do corpo de Cristo, Pai, ele nos reconciliou consigo. E vamos nos apresentar diante do Senhor, Pai, santos, inculpáveis, Pai, irreconciliáveis com o Senhor, Pai, sem poder ser acusado pelo diabo, Amém, Senhor, Senhor. porque o Senhor vai nos apresentar assim, Deus, Amém, Senhor. sem nenhuma acusação, Deus. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, que por meio do seu Filho amado Jesus Cristo nós obtemos, Senhor. E que possamos ficar firmes, porque a tua palavra fala, desde que permanecemos firmes nessa fé, Pai. Então ajude-nos a permanecermos firmes, Pai. Te agradeço, Senhor, pelo seu Filho amado, pelo corpo dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos comer. Agora aqui no versículo 19, aqui fala assim, ó: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, por meio do sangue de Cristo derramado na cruz, Deus reconciliou todas as coisas, tanto as na terra quanto as que estão no céu. E nos deu essa paz, como fala aqui, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz, Deus estabeleceu essa paz, a paz que nós temos, uma paz de espírito, que Jesus conquistou naquela cruz por nós, né? Como é especial, como é maravilhoso, né, saber, né, que Deus reconciliou as nossas vidas em Cristo e estabeleceu essa paz que nós temos, né, uma paz interior, uma paz de espírito, que o mundo não tem, mas nós temos, né? Essa paz que Jesus nos deu. Como é especial, né, ter essa paz. Então esse agora é o momento onde vamos estar lembrando desse sangue, né, que foi derramado na cruz, né, esse sangue que nos estabeleceu essa paz, né. Então pode passar o suco que vai representar o sangue de O Cristo. sangue de Amém. Cristo. O sangue de Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos.
Querido Deus eterno, soberano, glorioso, santo, justo e bom é o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Obrigado porque por meio do seu sangue o Senhor nos reconciliou, Pai, e por meio do sangue de Cristo nos deu essa paz, Pai, essa paz que nós temos, uma paz de espírito, Senhor, uma paz que nós confiamos no Senhor, que o Senhor está no controle das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa paz, pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, Pai, esse sangue que nos purifica, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Podemos beber. Amém, irmãos. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham uma ótima semana na presença do nosso Deus. Amém? Amém. Amém.